O nosso maior desafio na vida não é ganhar dinheiro ou ter sucesso, mas sim construir uma boa relação com a gente mesmo. É ser seu próprio melhor amigo ou melhor amiga, se tratando com cuidado bem aqui, ó. O bom disso tudo é que isso é uma habilidade. Então, assim como andar de bicicleta, você pode aprender, treinar e aprimorar. Hoje eu quero te ajudar a construir um melhor ambiente aí dentro da sua mente, um lugar onde você realmente queira viver. Oi, eu sou a Marcela Alves, eu sou psicóloga clínica e aqui no canal você vai encontrar muita informação e dicas sobre psicologia e saúde mental. E hoje eu vou falar um pouco sobre como construir um bom ambiente dentro da sua mente, como se tornar seu próprio melhor amigo ou amiga. Pensa comigo, você continuaria próximo ou amigo de alguém que sempre te trata mal, te coloca para baixo, está sempre te criticando 24 horas por dia? Provavelmente não, né? A gente se afastaria correndo de uma pessoa assim. O problema é que muitas vezes você é a pessoa que se trata desse jeito. E de você não tem como fugir. A gente está sempre com a gente. E como psicóloga, eu vejo isso todo dia no consultório. A maioria das pessoas não tem uma boa relação consigo mesmo. Na verdade, as pessoas acabam sendo bem mais críticas, julgadoras, do que qualquer outra pessoa. É verdade aquela ideia de que nós somos os nossos piores críticos. E eu sei que é até um absurdo, né, que a relação com a única pessoa que a gente convive a nossa vida inteira, 24 horas por dia, seja tão dura e tão julgadora assim. E se você tem essa relação mais complicada com você mesmo, acaba sendo mais crítico, tudo bem, isso não faz de você uma pessoa ruim. Essa voz crítica dentro da sua cabeça, ela não veio do nada. Nós fomos moldados por uma sociedade, pelas nossas experiências, pelos nossos cuidadores e as pessoas que são próximas da gente. E nessas relações, experiências que a gente foi tendo, a gente aprendeu algumas coisas que podem ser um pouco distorcidas, como a ideia de que você tem que ser sempre uma máquina de produtividade, que você não pode errar, não pode se equivocar, e também que não pode ter algumas emoções que são vistas como ruins, né? Como tristeza, ansiedade, medo, tudo isso não é bem aceito. Todo esse aprendizado que a gente teve ao longo da nossa vida, talvez vozes críticas e julgamentos que a gente escutou de outras pessoas e a gente guardou pra gente, vai se juntando e gera essa voz interna que é mais crítica e julgadora. E toda essa voz crítica leva a uma cobrança excessiva e uma crítica muito dura também. E um dia isso acaba cobrando um preço da gente. E eu confesso que mesmo com toda a minha formação em psicologia, com toda a experiência com os meus clientes, eu ainda me vejo sendo muito dura comigo mesma. Às vezes acontece uma coisa simples, como derrubar alguma coisa no chão ou pagar alguma conta errada, e logo vem aquela voz. Nossa, como você é burra, como você deixou isso acontecer. É, é muito duro, é muito difícil, às vezes é muito automático para a gente ter essa fala. Só que o que a gente ganha com isso? Nada. Na verdade, ter essa fala comigo mesmo só me prejudica. Isso me deixa triste, me deixa desmotivado. Então é um bom motivo para que eu queira mudar essa relação comigo mesma, para que eu queira entender que existe essa voz crítica e mudar o jeito dela de falar comigo dentro da minha própria cabeça. E eu sei que tem muita gente que acaba tendo essa voz interna mais crítica, mais dura, e até pensa que isso não é um problema, consegue lidar bem com isso, mas tem outras pessoas que não. Realmente é muito ruim se tratar dessa forma. E se você parar para pensar, acho que quem gosta dessa voz crítica tem como argumento que, assim, existe um lado positivo nessa voz. Talvez algumas conquistas que você teve ao longo da sua vida, profissionais, pessoais, crescimentos, ganhos financeiros, possam ter acontecido por conta dessa cobrança que você tem com você mesmo. E o problema, como sempre, vai estar na falta de equilíbrio, principalmente se a gente pensa no longo prazo, porque se você passou a sua vida inteira sendo assim tão crítico com você, provavelmente hoje você sofre com essa voz. E isso aparece no seu comportamento, nas suas emoções e também nos seus pensamentos. Porque em algum momento a conta dessa dureza constante dentro da sua cabeça, ela vem. E ela acontece com você sempre esgotado, sempre desmotivado, desanimado, com dificuldades para lidar com emoções como medo, insegurança, ansiedade, com você evitando muitas situações e principalmente com adoecimento emocional e psicológico.
E para deixar bem claro, assim, o custo da autocrítica, dessa voz interna mais crítica na nossa vida, tem uma metáfora da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que explica isso muito bem e eu gosto muito dela. É a metáfora do ônibus. Imagina que a sua vida é um ônibus e você é um motorista. Então você está ali guiando o ônibus da sua vida ao longo do caminho. Dentro do ônibus existem alguns passageiros que são bem barulhentos e até mais agressivos. Eles ficam lá no fundo do ônibus gritando, né? Como aquela voz interna que a gente está falando aqui. Eles gritam: você não sabe o caminho, faz isso direito, você não é capaz, você tem que virar para cá e não para lá. Então eles ficam o tempo inteiro falando coisas bem duras e te dizendo para onde você tem que ir. Muitas vezes você acaba se incomodando com toda essa fala. E você, como motorista, o que faz? Levanta do volante e vai lá atrás discutir com esses passageiros. E quando você vai lá para trás debater com esses passageiros que falam coisas tão duras, o que acontece com o ônibus, que no caso é a sua vida, fica parado. Você deixa de caminhar, você deixa de ir em direção àquilo que é importante para a sua vida. Viu só como esse é um custo enorme? Toda vez que você dá atenção para esses passageiros, que no caso são seus pensamentos, essa voz interna crítica, a sua vida pode paralisar e você se afasta do que é importante para você. É um custo enorme, não é? E o ponto é que você não precisa que a sua mente seja um lugar silencioso e que a gente vá eliminar para sempre essa voz. A gente sempre tem essa fala interna com a gente o tempo inteiro. O que a gente vai fazer é aprender quando a gente vai escutar ela e quando a gente não vai dar atenção. Quando a gente vai realmente discutir com ela, assim, de questionar o que ela está dizendo, encontrar uma forma mais compassiva e cuidadosa de falar com você mesmo. O ideal é a gente buscar desenvolver uma voz que seja mais cuidadosa, gentil e compassiva dentro da nossa mente. E essa é uma habilidade que nós chamamos de autocompaixão, algo que a gente trabalha muito na terapia. Para mim, uma forma de entender bem a autocompaixão, como que funciona essa habilidade, é você pensar que você vai se tornar o seu próprio melhor amigo ou melhor amiga. Porque se você parar para pensar, a forma como você trata o seu melhor amigo, ou as pessoas que você quer bem, que você ama, ela pode ser muito mais carinhosa e cuidadosa do que a forma como você se trata. Assim eu espero, né? Que você trate bem os seus melhores amigos. Então, quando você se torna o seu próprio melhor amigo, a gente vai fazer com que você use com você mesmo essas palavras mais cuidadosas, compassivas, gentis e carinhosas. Tudo que vai te fazer muito bem. E há quem diga que não deveria se tratar assim de forma tão cuidadosa. Mas vamos parar para pensar. Por que a gente trata os nossos amigos desse jeito? Porque a gente ama eles, porque a gente quer o bem deles. Então, se você tem essa mesma forma de se tratar, isso não vai estar dizendo que você vai fazer as coisas de qualquer jeito, que você não vai ter sucesso na sua vida. Apenas que você vai se incentivar ainda mais e vai reduzir esses efeitos colaterais dessa voz crítica, que seria você ter emoções mais desagradáveis, como você ficar mais triste, frustrado, ter comportamentos de procrastinação, né, de adiar muitas coisas com medo de errar, com medo das coisas não darem certo. Então, ter essa voz compassiva não é passar pano para você, passar a mão na sua cabeça ou ser bonzinho demais. É realmente criar um ambiente mais justo e gentil dentro da sua cabeça e também na forma como você se trata, para que assim você consiga ir em direção àquilo que é importante para você, sem ter que lidar com esses efeitos colaterais que muitas vezes, pensando no longo prazo, podem realmente te adoecer. A autocompaixão é justamente você ser uma pessoa mais justa com você, mais gentil, mais cuidadosa, reconhecendo a sua humanidade. Porque se você parar para pensar, muitas coisas que a gente critica, que a gente se cobra e julga na gente mesmo, dizem respeito a questões que fazem parte da experiência humana, fazem parte do pacote de ser humano, como errar, tomar decisões equivocadas, ter emoções como medo, tristeza, ansiedade. Tudo isso faz parte da experiência humana. Então é algo que a gente sempre vai experimentar em algum momento. Bilhões de pessoas também experimentam isso todos os dias. Então, se a gente vai se cobrar por ser humano e nós somos humanos, aí você entende por que você adoece, né? Então, desenvolver essa habilidade de autocompaixão é justamente para te trazer mais bem-estar e mais qualidade de vida, para que você consiga aceitar esse seu lado humano. Essas coisas vão fazer parte da experiência da vida e não tem como a gente fugir delas.
e assim você consiga sempre ir em direção ao que é importante para você, com menos peso, com menos problemas junto com você. Então, vamos aprender a ser seu próprio melhor amigo? Eu separei aqui alguns passos que podem te ajudar a iniciar essa jornada. Primeiro, é importante você identificar como que é essa relação com você mesmo, como que você conversa com você aí dentro. Então, o ideal é a gente escolher aqueles momentos em que as coisas saem fora do nosso planejado, quando a gente comete algum erro. Você primeiro vai só parar e escutar. Como que é o jeito que você fala com você quando as coisas dão errado? Aqui não é para a gente mudar, é só para você ter consciência de como que é a sua voz interna. Se você está próximo de ser seu melhor amigo ou está mais para o pior inimigo. Depois que você entendeu, realmente, estou sendo crítico comigo, você pode ir sinalizando, olha, nesse momento, eu acho que eu estou me cobrando demais. O segundo passo é você reconhecer a sua humanidade, porque muitas das coisas que você pode estar se cobrando por aí fazem parte da experiência de ser humano, do pacote de ser humano, como errar, ter emoções difíceis de lidar, cometer alguns deslizes. Tudo isso faz parte da humanidade e nós compartilhamos essas experiências. Então comece a reconhecer quais são esses momentos em que você precisa lembrar que você é humano e que essas experiências vão fazer parte da sua vida. O terceiro passo é a gente passar o filtro do melhor amigo. É uma técnica que a gente usa na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a dar essa pausa nessa voz crítica, nessa autocobrança. Como a gente já conversou, a forma como a gente trata os nossos amigos costuma ser mais cuidadosa do que como a gente se trata. Então, a gente sempre faz uma pergunta toda vez que você está nesse momento de autocrítica e autocobrança, que é: se essa situação estivesse acontecendo com o seu melhor amigo, como você falaria com ele? Qual conselho você daria para ele? Porque aí você vai poder identificar como você fala com esse melhor amigo, que geralmente é mais cuidadosa, mais gentil, qual é o tom de voz que você usa, quais são as palavras que você escolhe. E aí você vai pegar e trazer tudo isso para você. Começar a falar com você do jeito que você falaria para o melhor amigo. Então, quando você está numa situação que você está se criticando mais, você está com um problema que é difícil para você resolver, usa essa carta. O que eu falaria para o fulano, meu melhor amigo, se ele estivesse passando por isso? Se ele chegasse para mim se criticando como eu estou me criticando, como que eu falaria com ele? Como eu ia acolher ele? E usa tudo isso para você depois. É o filtro do melhor amigo. E como eu falei que a autocompaixão é se tornar o seu próprio melhor amigo, é sempre importante você definir o que seria ser esse melhor amigo para você. O que você espera de um melhor amigo? Como você quer tratar o melhor amigo? Como que tem que ser essa relação? Quais os tipos de palavras, quais tipos de comportamentos, de atitudes você vai ter com esse melhor amigo? Porque aí você vai trazer isso tudo para você também. Ajuda se você construir essa relação com você primeiro e depois ter essa relação com as outras pessoas. Caso você sinta que tem dificuldade ou eu não tenho um melhor amigo, você pode começar a trabalhar isso em você e pode ser um bom filtro também para usar com as outras pessoas. Porque a gente tem que saber quem é esse melhor amigo, como que vocês se relacionam, para que você traga essa experiência para você também. E que você consiga construir uma relação justa, né? Não sempre passar o pano, passar a mão na cabeça, entendendo que todo mundo tem altos e baixos e que a gente estava falando sobre a experiência humana. Então, não é que você nunca vai errar. Às vezes você vai errar, mas você vai conseguir sobreviver a essa situação. Existe uma forma de você lidar com isso. Então, entenda aí quem é esse melhor amigo, como tem que ser essa relação, se você já está fazendo com os outros, como você pode trazer para você, e como você pode talvez construir para os dois. Essa forma como você se trata e também como você trata as outras pessoas. Se tornar o seu melhor amigo é um treino diário, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É você sempre tendo que praticar e melhorar essa relação, assim como a gente faz com as outras relações que a gente tem. Nem todas estão sempre prontas, é um trabalho em continuação, constante. O mais importante é que você pode sempre melhorar essa relação que você tem com você mesmo, construir um ambiente que você consiga ficar tranquilo, porque com você vai estar o tempo inteiro. Então, quanto mais gentil e acolhedor for esse ambiente, melhor, mais qualidade de vida e prazer você vai ter. É importante destacar que esse vídeo traz uma reflexão inicial para te ajudar a melhorar a relação com você mesmo.
Então, é um pouco de aprendizado e reflexão e não substitui um processo de psicoterapia. Se você entende que a sua voz interna hoje ela é realmente muito crítica e está sendo difícil para você lidar com isso, não deixe de procurar um profissional especialista nesse assunto para te ajudar a melhorar e ter uma melhor qualidade de vida. Se esse vídeo te ajudou a olhar para si de uma maneira mais cuidadosa e mais gentil, deixe o seu like aqui para eu saber que ele fez sentido para você e que você está gostando disso. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e continuar esse processo de cuidado com você mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.